Olá, meu amigo e amiga. Nós estamos começando a viver aqui no Brasil um momento muito interessante, mas isso não vale para todo mundo. Porque nos últimos anos, as forças progressistas, nós que estamos aqui nas redes sociais, nesses últimos anos, nós todos fomos tragados para ter um comportamento de reagir, de combater as insanidades, as iniquidades, os crimes, os atentados contra a nossa sanidade física e mental, patrocinados por essa Orcrim que esteve à frente do nosso país. Nós ficamos ali, muitas vezes, agarrados em discussões absolutamente estúpidas, mas sempre de forma muito necessária, porque a estupidez ela avançou de uma forma muito grande. Agora, com a figura do inelegível indo com a sua Orcrim para uma cadeia aqui no nosso país, algum tipo de prisão, o cenário está se abrindo, como eu sempre salientei aqui com vocês. Você pode perceber nos noticiários. As discussões agora estão girando ao redor de temas da nossa realidade concreta. Isso é uma grande preocupação para quem lucrou, para quem se deu bem com essa alienação que o nosso país passou nos últimos anos. Agora estamos discutindo coisas que nós não estávamos conseguindo discutir anteriormente. Isso está preocupando muitas criaturas, sobretudo com as ferramentas novas que são utilizadas aqui nas redes sociais. Aquilo que a direita sempre usou com muita eficiência, agora eles vão ter que ficar numa posição reativa, mas reagir à racionalidade, à justiça, às coisas boas, é muito complicado para quem vive nesse mundo paralelo, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que coisas estão para acontecer aqui no nosso país, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso chat, aqui do nosso portal, dando sempre o seu joinha nos nossos vídeos, compartilhando, mandando seu comentário, e se puder, vindo também para o nosso precioso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui, porque hoje realmente é um prenúncio de coisas interessantes que vão acontecer aqui no Brasil. Para falar sobre elas, inclusive, eu quero convidar vocês para uma atividade que eu vou começar a fazer aqui no nosso portal. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu farei uma live com algum convidado. E o primeiro que eu estou chamando para a gente bater o papo é o historiador Walter Pomar. Gente, se você não conhece Walter Pomar, é uma pessoa aí que tem uma militância muito interessante na vida política, a vida partidária aqui no nosso país. E nós vamos conversar sobre a conjuntura nacional. Ele tem muita autoridade aqui para dizer, para dar opinião sobre alguns pontos muito importantes sobre a nossa realidade. Então eu te convido amanhã, 10 horas da manhã, aqui no nosso portal do José, ao vivo, tá legal? Bom, feito isso, o que está perturbando a direita, a extrema-direita, o mercado, são as peças pontiagudas que estão rodando aqui na internet, né? Não estão rodando muito como deveriam estar, não, mas já estão fazendo estrago violento. Primeiro, são esses vídeos utilizando inteligência artificial, mas que são de um realismo impressionante e com a criação de um personagem chamado Hugo, me engana que eu gosto, eu esqueci agora mesmo, daqui a pouco vai passar aqui. Hugo não se importa, agora me lembrei. Bom, e isso está causando um impacto muito grande, porque são verdades que são expostas, mas não numa frase. São situações da realidade política aqui no nosso país, que são patrocinadas pelo que de pior temos na realidade política e econômica aqui no Brasil, com uma encenação com a inteligência artificial. E isso está pegando porque eles sentiram o baque, a direita sentiu o baque, o Hugo Mota sentiu o baque, o Centrão sentiu o baque, o Ciro Nogueira, todo mundo está sentindo o baque. E o presidente Lula está tendo uma grande oportunidade agora de avançar com algumas pautas, algumas lutas, né? E nós aqui temos que ajudar a pressionar, né, nesse caminho. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos lá, um dos trechos aqui desses vídeos estão circulando. Meu povo escravo do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. Isso aqui é alusão a que o Hugo Mota fez esses dias, né? Relaxa. Eu não achei o vídeo original, peguei aqui no canal do meu amigo Clayson, né? Então, Clayson, um abração. Obrigado por você estar disponibilizando os vídeos aí. Brasil, amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Então, isso está
está pegando firme, né? Justamente essas pessoas aqui, quer dizer, representadas por essas, né, que estão atuando contra o povo brasileiro. Isso está ganhando cada vez mais espaço, né? Vamos pegar um outro vídeo aqui que vai na mesma direção. E o Hugo Mota tá uma arara com essa história. Vamos lá. O trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa, e hoje vamos jantar com quem realmente importa, os empresários. Campanha não se paga sozinha. Meus amigos empresários, hoje é sobre vocês. Esquece o povo. A nova lei é simples. Mais lucro para cima e conta de luz cara para baixo. Senhores, fiquem tranquilos. Taxar os ricos? Jamais. Aqui, quem tem dinheiro tem proteção. Quem paga a conta são os de sempre e ainda batem palma. Então, gente, isso é de uma eficiência muito grande. E isso provocou aí, está provocando chacoalhar por todos os lados, chacoalhares. O PT também fez uma campanha, não sei se foi o PT, está assinada pelo PT, ou se foi uma peça do governo, vou saber amanhã, eu falo com vocês. Ilustrando também coisas que acontecem, contradições que acontecem na nossa realidade. Vamos pegar esse spot aqui. A balança ali com impostos, né? Uma balança com muito mais impostos de um lado que do outro. O governo Lula deu início a uma virada histórica na cobrança de impostos no Brasil. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar nada de imposto de renda. Além disso, quem ganha entre R$5.000 e R$7.000 terá redução no desconto tributário. E para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada. Os super ricos. Milionários, bancos e plataformas de apostas que pagam nada ou quase nada de imposto de renda vão passar a pagar mais. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Gente, muito interessante. Por mais críticas que se tenha sobre uma certa falta de profundidade, mas é uma ferramenta que começa a mexer com a cabeça das pessoas. Eu digo falta de profundidade porque isso pode motivar a reflexão e outras peças num problema grave que nós temos aqui no nosso país, que é o pagamento de juros aqui no nosso país, feita pelo governo, pelo orçamento público. Tudo aquilo que é arrecadado de impostos com sacrifício do povo brasileiro, dos pequenos empresários, dos empresários, os profissionais liberais, tudo que é gerado pela a força produtiva aqui no nosso país é dividida ao meio, e metade do que é arrecadado de impostos vai para pagar juros da dívida, para algo que não ajuda a movimentar em nada uma condição melhor aqui no nosso país. Então, é um começo de discussões de pautas que estão sendo apresentadas de uma maneira muito interessante. A deputada Gleisi Hoffmann, agora ministra Gleisi Hoffmann, né, veio às redes repudiar críticas a Hugo Mota nas redes sociais. Ministra das Relações Institucionais disse que a divergência política faz parte da democracia. Internautas chamam o presidente da Câmara de traidor. Bom, a Gleisi Hoffmann, senhora Gleisi Hoffmann, a senhora está fazendo o papel da senhora. A senhora está aí, enfim, tentando dar uma apaziguada e tal. E nós aqui, na sociedade, estamos fazendo o nosso papel. E o nosso papel é largar o bambu, como se diz no interior de Minas, nas costas, no lombo desses traidores, dessas pessoas que defendem interesses que não são os interesses da senhora, não são os dos meus, e nem do povo brasileiro no seu conjunto. Então, por mais que a senhora tente bombear por um lado, eu tenho certeza que as pessoas que começaram a fazer essas peças vão continuar a fazer essas peças por outro lado. Está faltando agora mais mobilização social, né? Mas esse é um começo. O começo é, primeiro, conscientizar as pessoas, politizar as pessoas das contradições, dos fatos, da realidade, das iniquidades. E depois a gente parte para ações, né? A anistia, próximo foco da crise entre o Hugo Mota e o governo Lula, está próximo de ser votado. Eu conversei com vocês que o Hugo Mota tentou fazer chantagem, todo mundo tentando fazer chantagem, do tipo, nós somos poderosos, nós somos o centrão. Só que eles esqueceram que do outro lado tem um troço chamado povo. E quando a gente fala povo, eu não estou falando só as pessoas do campo progressista, não. Os cidadãos, até aqueles que têm uma simpatia pela direita, pelo extremismo, pelo bolsonarismo, e ninguém quer ser sacaneado, ninguém quer ser espoliado, ninguém quer ser amassado, ninguém quer ser enganado. Então, quando eles vêm com essa história aqui, eles acabam se apresentando mesmo enquanto membros de uma classe contra a maior classe, que é a classe do povo brasileiro de uma maneira em geral.
E aí é o seguinte, vendo aqui o canal do meu amigo Hugo Bandeira, ele também colocou aqui um trecho muito interessante da entrevista que a Daniela Lima fez hoje com Ciro Nogueira. Todo valentão ontem, né? Vamos desembarcar, o governo está cercado e o Lula não vai se reeleger e tal, tal, tal. Mudou porque a onda que está vindo contra essa gente está começando a ganhar volume. Olha aqui que a Daniela Lima falou sobre o papo dela com o Ciro Nogueira hoje. Esse personagem falou comigo hoje, Ciro Nogueira. E o tom é de, se o governo quiser voltar à mesa para debater um corte linear em emendas no orçamento do judiciário... Olha só! Então, senhor Ciro Nogueira, então agora entrou no radar, o senhor que é um bilionário, pagar um pouquinho mais de imposto, fazer uma redução linear de todos os setores que estão sendo beneficiados aí com 860 bilhões por ano de isenções fiscais. Então agora isso entrou em pauta, então avançou bastante. O que houve que vocês agora estão com medinho? Aliás, vocês não estão mais falando em Bolsonaro, né? Bolsonaro já está morto para vocês, né? Vamos falar a verdade. Corte de gastos, nós estamos dispostos. É uma solução que não teria nem vencedores e nem vencidos. O que isso significa? É um aceno a um armistício. Segundo o Ciro Nogueira... Daniela está sendo delicada, né? Isso foi um recuo. Deram uma puxada para trás. Estão sentindo que no campo progressista, se essas pautas avançarem mais, a coisa vai avançar por uma derrota, por uma facada muito maior do que essa que o governo está disposto a fazer nesse momento. Se buscarem uma radicalização, se buscarem um contato, o contato virá, né? Me disse, as conversas já estão acontecendo, e estão mesmo. O que é que isso significa? Isso significa que a oposição está dando um passo atrás, mas cobra do governo um passo atrás também, em especial em cima... Por que o governo tem que dar passo atrás? Eles estão recuando, dando passo atrás, porque eles estão errados. Porque eles estão vendo que as pautas que eles defendem, essa direita, essa extrema-direita, o bolsonarismo, são pautas antipovo. E eles estão com medo do povo perceber quem é que está do lado do povo e quem é que está contra o povo brasileiro, né? Até Hugo Mota, depois do Hugo lá me engana que eu sei que gosta, sei lá, Hugo Marmota, etc. e tal, ele defende harmonia entre poderes e diz que discordâncias são naturais na democracia. Não adianta fazer esse discurso de santinho agora não, senhor Hugo. Agora vocês vão levar a bambuzada mesmo, não tem como. Agora o governo vai ter que avançar e a gente espera aí que o governo Lula avance, aproveite a oportunidade que as pessoas que estão no governo, que estão ao redor, percebam que essa gente do Centrão, essa gente que está dentro do governo, essa gente que defende grandes interesses, eles não defendem os nossos interesses, eles querem que nós morramos, eles querem que o governo se lasque, eles querem que o Lula vá para a tonga da mironga do cabuletê. Eles querem cada vez mais dinheiro, ficarem cada vez mais com concentração de renda aqui no nosso país. Então, o jogo está sendo jogado e as coisas estão ficando mais claras, né? Ainda bem. Então, o inelegível, daqui a pouco a gente não vai falar mais dele, a gente só vai ficar torcendo aí para que ele tenha uma cadeia bastante prolongada, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário, tchau.